Olá, mais um? Como é que chama a nossa série? Fala aí. Pelo menos por enquanto está na presença do Osho, não é isso? É isso. Nosso segundo episódio, e a gente tinha falado no tema anterior, né, na vez anterior, qual que era o assunto, né? Vamos Uhum. cumpri-lo ou não? Vamos cumpri-lo. Você comentou no primeiro episódio do seu primeiro contato com o Osho, de ouvir falar, de experimentar a meditação e finalmente estar na presença dele pela primeira vez. Então, eu queria manter um pouquinho essa seara, mas expandir o contato, a experiência, o que ficou desse tempo, desses contatos. Você esteve na presença física do Osho em Rajneeshpuram, em Pune, certo? Estados Unidos e Índia. Isso. Então, eu tenho muita curiosidade em saber um pouco do factual e também da impressão, da lembrança do campo energético gerado por essa presença. Então, eu gostaria de saber, assim, o factual que eu chamo, né? Era diário, havia uma hora certa, era possível esperar o que aconteceria nesses momentos da presença física dele, ou seja, ele sempre meditava, ele sempre falava, ele ficava em silêncio. Conta um pouquinho como é que era. Tá, então, aí é uma questão histórica mesmo. Olha, todos os dias, lá em Rajeshpuram, ele dava a sua volta. E era mais ou menos assim, na minha memória, meio-dia, até uma hora, ele dava aquela volta que eu comentei no outro vídeo, e que nós ficávamos todos, parávamos tudo, não interessa o que você estava fazendo, né? Todo mundo parava, e isso mesmo fora os festivais, porque aquilo que eu descrevi foi em julho de 1982. Eu não tinha falado a data, foi em julho de 1982. Mas depois eu saí de lá, depois do festival, eu fiquei um tempo no espaço do Osho, porque o Osho não estava aberto ainda para cursos, treinamentos, e aí eu fui para o sul, perto de Los Angeles, Laguna Beach, e, que tinha lá um espaço do Osho, e que promovia grupos, etc. Depois é que eu voltei para Rajneeshpuram, no mesmo ano, né, no mesmo semestre, e fiquei uns 2 meses e meio fazendo um curso lá. Então, quando eu estava lá, ele passava todos os dias, mesmo não em festivais. Festivais é quando tinha aqueles volume enorme de pessoas. Quando não tinha festivais, a gente não via o Osho, com exceção dessas passagens dos Rosões. Então, não tinha encontro com ele, dele aparecer. Agora, tem uma coisa que eu falei, né, que o Osho não falava naquela época. Eu falei no episódio anterior, o Osho não, acho que não sei se o pessoal entende o que significa o Osho não falava naquela época. O que aconteceu foi o seguinte, quando antes dele ir para os Estados Unidos, não sei se começou em 1981 ou até antes, talvez, ele deixou de dar discursos. Então, ele podia falar com a secretária, podia falar com o médico, mas ele não dava mais palestras. A gente chamava de discourses, né? Discursos. Então, ele entrou em silêncio. Quando eu o conheci, ele estava em silêncio. Quando eu fui para lá, ele estava em silêncio nesse sentido, né? De não dar discursos. E eu não sabia, eu não imaginava que ele um dia iria voltar a dar discursos. E aí, hoje que me ocorreu isso, eu falei: caramba, eu realmente não passou em nenhum momento na minha cabeça que ele iria voltar. Para mim era coisa definitiva. Quando eu estava numa comuna do Osho na Alemanha, que eu fui residente aí foi dito, o Osho voltou a falar, voltou a dar discursos. E que é uma coisa que é interessante eu falar isso, porque é uma contradição e uma mentira daquele documentário da Netflix que diz que o Osho só começou a falar depois que a Sheila foi embora. Não é verdade. Por que que eles... Eu vou só fazer... Não existo, sabe?
Porque eles não podiam falar que o Osho falava antes, porque senão eles teriam que dizer o que o Osho falava. E é aí que está o problema, porque toda a construção daquele documentário foi em cima de coisas que não pegou a essência. A coisa era pelo que Osho falava, a revolta do governo americano, o ter colocar a CIA em cima foi pelo que ele falava. Então foi uma mentira, ele voltou a falar muito antes da Sheila ter ido embora, mas isso fica para outra história. Mas assim, quando teve esse festival, aí que me veio a sacada hoje, pô, 20.000 pessoas do mundo inteiro para estar na presença do Osho em silêncio. Não é estranho? Porque, pô, você vai para ouvir o cara falar, né? Você vai para o cara te dar um toque, não. A atração do Osho, é isso que eu falei, independe das palavras. Tanto é que, como eu falei da outra vez, né, eu estava lendo o jornalzinho do Osho e falei, não é pelas palavras que eu estou abismado, é por outra coisa. Então lá, 20.000 pessoas, o Osho lá quietinho, entrava, sentava, não abria a boca. Mas Bastava. bastava. Nossa, então a pergunta exatamente sua é assim, como é que era a história do Buda? Se Qual foi o nome? havia, assim, você passou por essa fase, então, inicial, quando você teve contato com ele estava nesse momento do silêncio. E aí, quando você vai para a Índia, é quando você ouve o Osho falar. Sim, eu ouvia o Osho falar, era inicialmente, aí já é uma outra história, né? O Osho ele falava inicialmente de manhã, que era às 8 horas da manhã, se eu não me engano, acho que não era 7, não, acho que era às 8 horas da manhã, e às 19 horas, todos os dias. Quando eu fui lá, era todos os dias. Depois de um tempo, eu estava lá, ele deixou de falar de manhã e era só às 19 horas. A gente pode falar com mais calma isso, o Osho White Robe Brotherhood, que era que a gente ia com um manto branco, a gente vestia uma túnica branca, né? Mas isso aí fica para depois. Então a gente já está lá em Puna, né? Não saímos ainda dos Estados Ah, Unidos. o que eu estava interessada nesse instante, nesse estágio dessas nossas conversas, é saber se havia se sabia o que o Osho falaria ou não, se sabia se o Osho falaria ou ele poderia realmente entrar e ficar quieto. Qual era a expectativa do público, da plateia, na presença do Osho? Em Rajneeshpuram, durante o tempo que eu estava lá, a expectativa era que ele não falaria. A expectativa não, a certeza, Uhum. pelo menos a minha, ele não falaria. Quando ele voltou a falar, eu já não estava lá em Rajneeshpuram, mas eu estava na comuna na Alemanha e eu ouvia todos os discursos que ele fazia 2 semanas depois, porque era enviado por DVD, sabe, fita, De ser fita ou fita. mastiga. Não Uhum. era DVD, né? Era a fita Era como aqui. se fosse fita de VHS, podia Isso, ser, né? VHS. Era fita VHS. Eles mandavam a fita por VHS, vinha por avião. Naquele tempo não tinha internet. Você está entendendo? A gente Não- tinha que esperar as coisas. Então, aí eu assistia os vídeos aí, mas quando ele começou a falar em Rajneeshpuram, ele não falava para um público quem quisesse. Era um pessoal escolhido, era uma sala relativamente pequena. Então, se eu quisesse, fosse lá, eu não poderia assistir, só pessoas convidadas. Mas não era público, porém os discursos eram gravados e qualquer um podia ver. Né? Então, a expectativa, quando ele voltou a falar, né, e depois ele foi para a Índia, a expectativa era que ele falaria. Não tinha essa, um dia ele fala, outro dia ele não fala. Não, ele falaria. Aí teve um momento em que ele, mesmo em Puna, ele deixou de falar. Né? Então, ele entrava no pódio, tinha toda uma história parecida com o que era quando ele falava,
Ele entrava, isso eu acho que vai ficar para um outro capítulo, que é algo bem especial. E ele sentava, ficava lá um tempo, tinha uma sequência, música, silêncio, e depois ele levantava e ia embora. Mas a gente sabia que ele ia entrar em silêncio, ele iria ficar em silêncio, tá? Uhum. Mas eu acho que, assim, mantendo a sequência, né, é interessante falar sobre o que acontecia, né, quando, lá em Rajneeshpuram, né, uma sequência cronológica, né, no festival havia todo um, não sei se a palavra seria ritual, mas havia uma sequência, né, era o evento, o Osho, né, entrava, aquelas 20 mil pessoas, né? Então, era uma coisa, assim, em Puna era algo de celebração quando ele entrava, a gente vai falar mais sobre isso mais para frente, mas lá era mais. Estados Unidos, a coisa era mais, sabe? A coisa era muita explosão, sabe? Assim, o cara entrou em cima, mas só dele entrar, aquilo ficava fervilhava, música, a gente se mexia e tal. Acho que a palavra maior era celebração, né? Uhum. E havia momentos de silêncio, havia toda uma sequência que sempre era na mesma, tá? Eu não me lembro agora exatamente, era celebração, dança, música. Dança não, porque a gente ficava. Só quem estava no fundão aqui dançava. Os fundões sempre são bons, né? Sempre. Mas aí tinha um mantra que a gente fazia também, era uma reverência que a gente fazia também nas comunas do Osho, todo dia, era Budan, Sharanam, Gacchami, Dhammam, Sangam, Sharanam, Dacham, até me esquecia, mas é fácil lembrar, se eu parar agora eu lembro. E parece que tinha também um trecho do Osho, sabe? Algum áudio de um discurso anterior, isso também não tenho certeza. E depois ele ia embora, né? E isso era uma vez no festival, acho que aconteceu todos os dias dentro de um período, não sei se foi de uma semana. Uhum. Tá. É isso. Agora, Você percebe, hoje em dia, passado tempos e tudo, diferença, porque nós fazemos, nós, eu, você, mais um grupo, nós fazemos meditação online, quer dizer, a gente conversa sobre a diferença do campo energético gerado por uma meditação individual e em grupo. Imagine, então, num grupo tão grande em lugares que eram do Osho, né? Que eram criados a partir do Osho. Você percebe diferenças energéticas entre Rajneeshpuram e Puna? é, sim, diferenças energéticas, claramente, eu tenho a teoria, né, de que o Osho foi nos Estados Unidos para ser destruído. Ele foi lá para ser detonado, porque ele fez tudo o que era possível para ser detonado. Qualquer ser humano que não quisesse ser preso, que quisesse ser respeitado, faria justamente o oposto do que ele insistia em fazer, né? Uhum. Então, uma das coisas que fez com que arrepiasse o cabelo do governo americano foi uma aparência de muito poder, sabe? Mas que era mais aparência do que qualquer outra coisa, a meu ver. Uhum. Porque Sim. não, sabe? E aí, o que fez parte do jogo do Osho, porque ele teve uma intenção, porque fez parte do jogo do Osho fazer com que nós entrássemos nessa. É como se houvesse uma esperança de que fosse surgir um oásis, sabe? Que iria se expandir, iria começar a invasão vermelha, né? Que a gente usava roupa vermelha. Também era uma provocação, isso aí, putz, vai longe, né? Porque vermelho, comunista,
Ele criou uma comuna, eu morava em comunas, foi um monte de conjunto de coisas, isso é insignificante frente ao resto que ele provocou. Mas a ideia que a gente tinha é que aquilo era algo assim, eterno, sabe? Algo inabalável, uma força incrível, no sentido de poder, de expansão. Uhum. E a gente estava nessa energia, sabe? Então, a celebração tinha a ver com isso também, sabe? E isso era para provocar mesmo, era para o povo falar, pô, esse negócio era um deserto aqui, né? É sempre eu tenho que escorregar para essa história do governo, aquele documentário. Era um deserto aqui, de repente, pô, virou um lugar autossuficiente, com aeroporto, com 2 lagos artificiais, vindo 20 mil pessoas, milhões de dólares de doação por dia, é, pessoas famosas se envolvendo na história, ele tendo uma repercussão internacional, ele é capa de revista direto, ele é capa de jornal, matéria de rádio, tudo quanto é mídia ia em cima dele, ele dava entrevista todo dia para a mídia internacional, envolvia até o Bascar, que era repórter do Correio Brasiliense na época, de Brasília, entrevistou o Osho, gente da Holanda, da Itália, do Japão, dos Estados Unidos, enfim. Aí é um reboliço que ele provocou mesmo, né? Para que houvesse a resposta. Então, a gente não sabia o jogo que estava sendo montado, porque é claro que não ia dar em nada. É claro que o governo americano é mais forte. É Sim. óbvio. Mas ele, depois a gente fala da minha suspeita, por que ele provoca tanto rebuliço. Mas é isso, então estava incluído em nós essa coisa que ele passava, né? A gente, mesmo em silêncio, isso que é o estranho, que é aquilo, Incrível. mas cresceu pra caramba, né? Enfim. Então o entusiasmo nos Estados Unidos tinha algo de esperança no meio, sabe? Tinha algo de desafio no meio. Uhum. Tinha algo de rebeldia no meio. Já em Puna, não. Em Puna era uma coisa eu. Que me Uhum. interessa Sim, sou as eu. observações. Sim, sim, sim. Não tinha essa ideia global, governamental, política. É a minha transformação. Sereno, algo mais sereno. Muito menos provocativo, muito menos. Os vídeos que o Osho fazia, depois que ele voltou a falar, que eu via, né, que pô, era muito, 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 muito provocativo, muito, total. Né? O Ronald Reagan era um personagem abobalhado, né? Fazia um Uhum. monte de piada em cima do Ronald Reagan, em cima do Papa. Quem não entende, né? Acha que, porra, esse cara tá falando mal do Papa, porque era a especialidade do Roxo. Maravilhoso, maravilhoso. Uhum. Falar mal das religiões, do aprisionamento que elas provocam, da limitação que elas provocam, do embotamento que elas provocam, da, da, do abafamento do ser que elas provocam. Bom, ele detonava mesmo. Bom, mas Uhum. é isso. Então, houve essa diferença clara. Mas quanto tempo de diferença entre a sua experiência em Rajneeshpuram nos Estados Unidos e a sua ida, a sua passagem em Pune? Então, Quanto tempo? 82 foi a primeira vez que eu fui para Rajneeshpuram, depois eu fui mais uma vez, depois eu fui através da Comuna da Alemanha como residente. Eu não me lembro se eu fui 1 ou 2 vezes da Alemanha direto para Rajneeshpuram. Então, foi de 82 a 85 esse período. Eu Uhum. fui para Puna em 80, não demorou tanto, foi em 87, dois Mas é anos interessante que você testemunhou dois momentos muito diferentes dessa trajetória do Osho, né? e pouco tempo, né? 2 anos, né?
Eu não sei se eu fui em 85 ou 84 a última vez, mas com certeza, eu acho que, na verdade, eu fui para Puna em 86, em Uhum, novembro de 86. Porque, assim, ele fez o estardalhaço dele lá em Rajimpurã, e aí ele fez uma tentativa de se estabelecer em alguns lugares ou passar em alguns lugares, né? E foram 21 países que recusaram a entrada dele. O cara era especialista em provocar mesmo, né? uhum, Aí o que que aconteceu? Ele acabou sendo aceito na Grécia, né? E ficou lá um tempo fazendo discursos. Aí a igreja lá falou para o governo: se vocês não expulsarem esse cara agora, a gente queima. Pelo menos era isso que era dito, né? A gente queima o espaço do Osho. Então ele foi antes, ainda com um visto, né, de permanência na Grécia, antes do visto, a casa dele foi invadida por policiais e tem que ir embora agora, levar ele para o aeroporto. E aí ele foi embora, né? E aí depois ele foi aceito no Uruguai. O Sanguinetti, que era o presidente do Uruguai, ele parece que tinha simpatia pelo Osho. Mas pelo que existe alguns livros que relatam aí, de históricos, assim, pessoas mais ligadas a Osho, foi, foi dito para o Sanguinetti que se Osho permanecesse mais tempo no Uruguai, não iria receber o empréstimo do FMI, não sei o que, não sei o que. Aí o Osho, pressões foram feitas, né? é, Não era fácil recebê-lo, né? Na sua não, própria não era casa. fácil. Aí ele foi para o Nepal, Uhum, e ficou lá um tempo. Aí ele retornou para Puna. O Nepal parece que não foi expulso nem nada. Aí ele retornou para o lugar original onde que ele começou, não que ele começou, mas na última fase antes dele ir para os Estados Unidos, ele estava na cidade de Puna, que fica perto de Bombaim, né, que é uma cidade uhum, famosa, que hoje voltou ao nome antigo antes da colonização inglesa, que é Mumbai, né? Era sim. Bombaim, passou a ser Mumbai, que Puna Uhum, é perto, uma hora e pouco. Aí ele voltou para lá. E quando ele voltou para lá, estabilizou-se lá, aí eu fui. uhum, Porque agora eu posso. Porque, por exemplo, no Uruguai, eles diziam: não venham aqui. Ele estava dando isso: não venham aqui, não venham. Mesmo assim, pessoas iam. Tem até sim. uma pessoa que morava aí no Rio, ela foi. Eu falei: porra, não é para ir, cara. E Está ela. sendo claro, né? Hã? Uhum. Ele estava sendo claro, não é para ele, né? Ele estava sendo claro, mesmo assim, pessoas foram. E aí, quando ele falou, abriu as portas, né, lá em Puna, aí eu fui. Eu não me lembro se foi 86, acho que foi o final de 86. Então, foi um período curto, porque as coisas foram rápidas, né? Ele fez Uhum. aquele tour, mostrou que o quão rejeitado ele era, ele quis mostrar mesmo, né? E aí depois estabilizou lá e é outra fase, né? Não tinha mais os tantos rosóis, né? Só tinha um. O próprio Rolls Royce é um ótimo símbolo disso, né? Não, é um símbolo de provocação. Eu não falei que ele queria mostrar poder? Uhum. Mais do que ele tinha, Relógios também, né? é lógico. Ele queria mostrar, pô, eu sou foda. Uhum. Sim, sim. E aí a questão dos Rosóis a gente até pode adiantar um pouco aqui, porque, pô, como é que uma pessoa que começa a ter chega um Rosóis, chega outro Rosóis, ele vai ficar indiferente, as pessoas vão ficar indiferentes, a mídia vai ficar indiferente. Uhum. Por que que tinha tanto, ele era capa de revista e tudo mais, né? Até o Jornal Nacional deu notícia do Osho, que eu assisti no Brasil. Se não fosse os Rosóis foi uma jogada, para mim, uma jogada de mestre absurda do Osho. Porque ele fez algo que ia totalmente contra-intuitivo. O cara está se colocando como um cara que é um mestre. Pô, um cara que quer se manter na posição de mestre, ele não vai provocar essa ostentação, porque no conceito cristão,
isso vai totalmente contra alguém espiritualmente elevado. Então, ele é totalmente contra-intuitivo, né? Uhum. E, e aí, mas isso foi um dos motivos que a mídia foi em cima. E ele Uhum. queria chamar a mídia, muito. Ele queria toda essa atenção, por algum motivo que não vou falar agora. Não, e Mas tem outra coisa, não sei se você lembra, se você estava no Brasil, que o Jô Soares tinha um programa chamado Vivo Gordo, que a eu abertura lembro, o Osho mostrando as algemas, que é algemas, uma provocação, exatamente. Então, é o tempo todo, assim, a provocação, né, o riso, que o Osho também era muito engraçado, né, ele contava histórias de maneira engraçada, nada nos faz mais conscientes do que o riso, no certo sentido, né? Quando a gente para de rir, a gente vira é, fanático, né? Então, isso é muito pois bom. é, e você sabe o que mais, uma coisa assim, mais provocativa, que mais assustava os Uhum. vizinhos e as pessoas e o governo, era a celebração, era a alegria, era o riso, é isso que assustava. Esse povo fica rindo. Uma vez o Osho falou, vocês podem jogar umas bombas em cima da gente, que tá tranquilo, aqui é pequeno, né? Umas bombas, terceira categoria de bomba, não precisa ser grande bomba, pode jogar umas bombas, tranquilo. Enquanto vocês estão jogando bomba, nós vamos estar aqui celebrando. Uma Uhum. provocação, né? Uhum. Total, total, total. E você participou, você assistiu o Osho encontrando pessoas, pessoas indo visitar o Osho? Ele recebia pessoas nesses encontros quando ele estava no pódio e tudo, pessoas iam lá vê-lo, ele compartilhava isso com as pessoas ou não? Você diz assim, alguém subindo ao pódio também? Sim, sim. Bom, então agora você tocou um tema. Tinha algumas vezes, alguma sannyasi do Osho dançava durante o evento. Então, dançava em volta da poltrona dele. E quando ele levantava, ele dançava com ela, só que ele dançava do jeito dele, né? Às vezes era uma ou duas, e ele lá. E elas dançando meio bobalhada, né? Em volta dele. Uhum. E, agora, teve um episódio muito interessante, que foi assim, ele fez um sinal, eu estava lá, é uma coisa assim que eu me lembro facetas só, sabe? Eu não me lembro muito. Mas tem uma foto aqui que eu vou colocar agora, na edição eu vou colocar. Então, ele fez um sinal com a mão, não sei se foi para alguém específico, mas para chegar, para se aproximar. Ele estava no pódio. E aí, uma pessoa levantou, outra pessoa levantou, porque não estava claro se era para elas, não estava claro se era para uma pessoa, se era para duas. E aí começaram a levantar, 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 e de repente começaram a ir para ele, e subiram no pódio, e aí cercaram o Osho, sabe? Assim. E, olha, aí que a minha memória está meia fragmentada. Na minha memória, eu subi também, sabe? Só que eu não subi para chegar perto do Osho e nem para tocá-lo. Eu vi algumas pessoas tocando nele, claro, delicadamente. Mas, porra, eu achei um desrespeito, sabe? É invasão. É uma Ele, invasão de maneira, assim. ele manteve, e aí que eu foi a vez que talvez seja a vez que eu mais cheguei perto do Osho sem nenhum entreposto entre eu e ele. E ele permaneceu do jeito que ele estava saindo, foi no dia 7 de julho de 1982, foi o último dia do festival, lua cheia, né? E Uhum. aí ele manteve o jeito que ele ia sair, delicado, né? Sorrindo, né?
Só que o que percebi duas coisas que me chamaram a atenção. Primeiro, a minha intenção era puxar os caras para trás, né? Para daí, pô, respeita o cara, né, meu? Fica afogando ele aí, tocando, pô. Uhum. E duas coisas que me chamaram a atenção. Primeiro, a fragilidade física dele, muito frágil, sabe? Muito frágil, assim, quase que transparente, assim, sabe? E essa foi uma coisa que me chamou a atenção. Outra coisa que me chamou a atenção foi a Sheila, que é a secretária odiada, né? Que eu nunca odiei a Sheila, eu adoro a Sheila. Depois a gente vai ter que ter um capítulo só para falar da Sheila. E a Sheila estava apavorada de ver tanta gente. Percebeu que aquilo ali podia ser dar Nossa, ruim. claro, ela estava querendo afastar o povo, né, meu? Pô, e ela realmente, a sensação clara que eu tive foi, meu Deus do céu! Então, essas duas coisas, a fragilidade física do Osho, ele manter a energia, né, de serenidade, de amorosidade, de leveza, né? Uhum. Ele estava em mãos em Namastê, vocês vão ver, depois eu ponho aqui. Vocês estão vendo agora, eu acho. Então, e a Sheila, esse foi um dia forte. Isso é muito interessante, né? Porque a noção da iminência do perigo, se o perigo existe ou não, né? Mas eu digo, a noção de uma iminência de perigo é algo que não tem muito a ver com a presença, na verdade. O Osho estava 100% presente, não era ele que estava tendo a noção do perigo, mas sim quem estava em volta, né? Ele continuou sereno, como você falou, né? Ele continuou incrível, total. Ele não se abalou em nada. E Uhum. o sorriso amoroso dele, que era uma marca quando ele saía, estava lá inteiro. Uhum. Deixa eu ver se tem Uhum. mais alguma coisa. É, pois eu voltei lá algumas vezes, né? Teve vezes que você perguntou se eu encontrava ele fora desses eventos, né? Algumas vezes, por exemplo, teve uma vez que ele foi chamado, ele sempre ia ser chamado para o Oregon. O Oregon era a capital, Oregon não, Portland. Portland Sim. era a capital do Oregon, é a capital do Oregon. E ele, Uhum. o governo americano queria expulsá-lo de toda e qualquer maneira. Então, ele tinha que prestar depoimentos de vez em quando em Portland, né? E teve uma vez que eu estava lá e ele foi para Portland, né, para prestar o seu depoimento, sei lá onde, delegacia, sei lá o que das contas. E a gente foi se despedir dele, né? Ele subiu num jatinho, o jatinho também era um jato próprio, né? Todos os símbolos, né, possíveis de poder, né, ele tinha. Aeroporto, jato, lago artificial, relógio, 93 rosões ele chegou a ter. Ele tinha um, depois vinha outro, vinha. Tudo doação, né? Pá, pá, que negócio é esse, meu? Cada dia chega um rosói. E aí ele lá. Eu vou ver se eu acho a foto dele fazendo o sinalzinho de V quando estava subindo na escada do avião, né? Então, esse foi um outro momento. Teve um outro momento que eu estava lá, já não era festival, isso também não foi em festival, não, claro, né? Sim, sim. Eu estava lá, eu estava fazendo um curso, né? E teve um momento que eles chamaram o pessoal para assistir um vídeo produzido pelo 60 Minutes. Uhum. 60 Minutes é como, acho, você que deve saber, como o Jornal Nacional americano, né? Muita audiência. E eles dedicaram, não me lembro, mas 60 Minutes são 60 minutos de noticiário. Pelo menos um quarto, eu não me lembro, mas com certeza não foi menos que um quarto foi dedicado a detonar o Osho. Uhum. E eles, Assistiram isso lá? isso, não, ele já tinha sido feito, Uhum. já tinha estado no ar,
Aí o Uhum. pessoal lá de Rajneeshpuram chamou todos os residentes para assistir a matéria de detonação do Osho feito pelos 60 Minutes. Então, nós lá num lugar grande, nós estávamos assistindo em televisão, sei lá se era tela, não me lembro agora. E aí, uma reação muito interessante, simbólica nossa, era da risada, dos momentos em que eles mais detonavam, porque a gente via que era montagem. Era explicitamente tendencioso, não tinha desavergonhadamente Para tendencioso, quem né? conhecia, sim, como Sim. nós que estávamos lá. Né? Agora, para quem não conhecia, claro, é verdade, Sim. eles estão mostrando, essa era a intenção. Né? 60 Minutes totalmente não factual, não verdade, e aí vai, né? Mas aí o Osho não Uhum. estava lá, você perguntou assim, os momentos em que eu estive do Osho, esse não foi, mas é muito chamativo esse momento para mim. Teve uma vez, ai meu Deus, eu tenho até vergonha de contar. Não conta, então deve ser bom. Bom, teve uma vez, né, que era um momento dele passar de carro, e deixa eu dar uma fechada aqui na janela que está juntando. E eu não fui. Depois eu conto por que que eu não fui. Mas aí eu estava num lugar em que, se eu atravessasse um descampado assim, eu iria passar na estrada onde ele iria passar. Só que não tinha ninguém. Lá não era um lugar que o pessoal ficava, era meio que um lugar vazio, né? Para receber o Osho, você tinha que estar em outros lugares, né? Mais próximos do centro, se é que tinha centro lá. E eu fui sozinho. Eu sabia que o Osho ia passar, né? Aí eu era a única pessoa que estava na beira da estrada, não via mais ninguém, era só eu. Mas era o meu ego, né, meu? Meu ego queria ser visto de uma maneira especial, por isso que eu falei que eu estava com Ah, vergonha de isso eu acho falar. maravilhoso, maravilhoso. Eu lá, né? Aí aí não passou devagar, não. Ele nem deu bola. Ele nem deu bola. Ele não passou devagar. Nem Uhum. lembro dele ter feito isso. Passou como se não tivesse nada. Mas tudo bem, né? Vamos reconhecer o ego, o esforço do ego ali naquele Não, eu instantezinho, né? tentei, né? Só sei que eu levei uma bordoada. Tinha que levar. Maravilhoso. O Osho gosta de dar bordoada quando a gente manifesta muito ego, né? E para mim foi isso. Ele não ter nem diminuído a marcha, né? Diminuído a velocidade. Foi um tapa no meu ego. Mas é uma graça isso, né? Eu acho tudo isso uma graça, uma graça. Assim, essa tentativa, né, de espertinho, né? De ter o olhar do rosto só para você naquele momento. Isso é muito maravilhoso, muito maravilhoso. Eu não Mas me. eu achei interessante ouvir todas essas histórias, porque é para entender mesmo, né, como funcionava essa estar no lugar em que ele está, mas quando ele estava disponível, de que maneira, quais eram, que eu estou chamando de rituais, né, mas como seria o cardápio, né? A música, ele ter encontros com pessoas, né? Isso eu acho. E a imensa diferença entre Rajneesh Purana e Puna em tão pouco tempo. Muita diferença, né? Inclusive, a ideia do governo americano era que fosse detonasse, acabasse com o Osho, né? Vamos se acaba. Não conseguiram matá-lo, né? E Uhum, um dos motivos de não ter conseguido matá-lo foi a mídia, né? A mídia uhum, acompanhava o Osho tintim por tintim, né? E é muito interessante essa história, porque ele foi preso em voo, né? Isso aí, pô, eu acho que é outro capítulo, mas ele foi preso em voo, foi para Charlotte, aterrissaram, prenderam ele, para mandar de volta para Portland, que era onde estava o processo contra ele, demoraram 12 dias.
E ele ia numa prisão, depois mandava para outra, mandava para outra, mandava para outra. Queriam matar ele, né? E colocaram ele uma vez preso com outro nome, David Washington, eu até lembro. David Washington. Em vez de colocar o nome dele, quem foi preso aqui foi quem entrou foi David Washington. Não E deixar resquícios, né? não deixar resquício, mas a mídia estava em cima, helicóptero, sabe, repórter como você, né? Se você tivesse lá, você estava lá com o seu microfone. É isso. Free Osho. Agora, Mas deixa eu te perguntar, ele é uma das coisas que eu sempre me vem à cabeça, né? E por isso que é tão interessante também você ter os seus registros pessoais ou usar as coisas que foram registradas e tudo. Ele foi um mestre nessa, uma figura do nosso tempo, no sentido de que a mídia é um fenômeno da nossa era, né? Antigamente nós tínhamos no máximo os escribas contando coisas relatadas, né? E ele foi mestre nisso, né? Dos vídeos, de usar tudo isso, esses símbolos do poder numa época tão midiática e num lugar que até hoje ainda é, os Estados Unidos sabem usar isso como ninguém, né? nossa senhora, isso aí foi assim, ele sabia exatamente o que fazer, qual que é o símbolo que afetava o quê, tudo. Uhum. Ele foi magistral em se tornar odiado, né? E chamar atenção. Por isso que eu digo, acho que ele é uma figura muito do nosso tempo, porque ele soube usar a maior força que a gente tem aqui é a mídia. Hoje Imagina se você fosse. cria e destrói tudo com a mídia. Como é que você falou? A gente cria e destrói tudo com a É, mídia, é. né? E A não gente, tinha internet ainda, né? Imagina se tivesse. mas ele está aqui, né? A gente está aqui com a internet e o outro está aqui com a gente. Ele continua. Ele Continua continua. atuando. Beleza. Até a próxima. Obrigada. Beijo. Né? Tchau, abraço. Beijão.